você está orando demais. Larga disso, pare. Você vai muitas vezes encontrar pessoas que vão fazer de tudo, trazendo ao seu coração impedimento. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai chegar para você e vai abraçá-lo e dizer assim: continue, avante. Mas logo no início, e toda a fúria do inimigo sempre se levanta para matar enquanto está no começo. Moisés, quando nasceu, Deus tinha um propósito para a vida dele. Naquele tempo a ordem era essa: vamos matar todas as crianças. Jesus, quando nasce, Herodes manda uma ordem: vamos matar enquanto é pequeno. E foi aquela carnificina. Sabe, muitas vezes quando você inicia o ministério, você vai começar a enfrentar esse nível de lutas dentro de você. Os ventos contrários vêm. E os ventos contrários, quando vem o vento contrário, brota dentro de você uma raiva contra os ventos contrários. Você começa a lutar contra eles, você começa a remar contra eles, e você vai. Os ventos contrários passam. Os ventos contrários passam. Ou seja, eles vêm no início, mas eles passam. Então, se você vence esse primeiro momento dos ventos contrários, e muitas vezes os ventos contrários vêm, Satanás mencionando para você: olha, sua oração não está adiantando nada, você não está vendo resposta nenhuma, tudo está do mesmo jeito, tudo está igual. Sabe, nós não vivemos por vista. Nós não caminhamos por aquilo que os nossos olhos veem. Nós caminhamos por aquilo que Deus diz. E Deus diz: eis que eu estou convosco. Ou se o nosso Deus diz: pede-me, eu te darei as nações por herança. O nosso Deus diz: pedi, dar-se-vos-á. Batei, abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Os ventos contrários vêm exatamente para tocar o próprio caráter de Deus. Mas o que aconteceu? Passa esse momento, os ventos contrários. Verso 5 diz: e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Verso 6: achando ali o centurião, um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Quantas vezes nós mudamos? Não importa, querido, se a torre hoje está numa sala, amanhã está em outra. Não importa que não tenha nem lugar e seja no alto do monte. Não importa o local. Paulo aprendeu isso: Senhor, olha, minha vida está em tuas mãos. O que eu quero é cumprir teu propósito. Esse navio saiu e quantas vezes Paulo foi mudando de um para o outro, de um para o outro. Algumas vezes o navio tinha mais conforto, outras vezes não tinha nada. Mas ele aprendeu: eu vou. E diz aqui o texto, verso 7. Navegando vagarosamente muitos dias. E tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmoa. O verso 7. Navegando vagarosamente. Olhe para mim um instante. Pior do que os ventos contrários é a ausência de vento. Porque quando os ventos contrários vêm, você vê a fúria do diabo. E você luta. Mas na ausência do vento, quando parece que as coisas estão do mesmo jeito, tudo parece que está igual. Quando tem o vento contrário, você rema, tem força, brota dentro de você. Mas quando vem a mesmice, tudo igual. Algumas vezes, dá vontade de desanimar. Quando você ora pela igreja, ora pela sua casa, ora por um enfermo, qualquer pedido de oração. E aparentemente as coisas estão iguais. Continua tudo igual. Ou está indo devagar demais, devagar demais, devagar demais. Vem uma tentação para desistir. Vem aquela tentação de dizer: mas
de querer murmurar e de querer fazer Deus tudo que Deus quer. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. Eu fico imaginando Jesus. Imagine Jesus com 29 anos. Tinha pessoas que tinham morrido perto. Ele via tantos enfermos. Ele via tanta miséria. Mas ele esperou chegar aos 30 anos. Ele esperou. Se o Pai determinou isso, seria aos 30. Seria aos 30. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós olhamos os resultados do lado de fora. Deus vê os resultados dentro da gente. José, dos 17 aos 30 anos, viveu dentro de um cárcere. Lá no Egito, num cárcere. 30. De 17 aos 30. 13 anos ali. E viver dentro de uma prisão, o tempo passa devagar demais, porque tudo é igual. Está devagar demais. Essa fase passa. Depois dos verso aqui diz, navegando vagarosamente. Muitos dias. Fale comigo. Muitos dias. Eu não sei como está a sua vida. Você conhece. Eu não sei como está seu ministério. Deus e você sabe. Algumas vezes você acha que está devagar demais. Mas não apresse. Não ajude Deus. Não ajude Deus. Não interrompa. Não interrompa. Deixe Deus ser Deus. Depois que vem, passa essa fase. Diz aqui o versículo 7, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade. Vamos falar? Dificuldade. O Senhor disse, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Muitas vezes as pessoas imaginam que a vida cristã é aquela vida tão boazinha, tão docezinha, tão isso. Existem dificuldades. Ventos contrários, ausência de vento, dificuldades. A dificuldade, ela vem muito dentro da gente. A dificuldade de muitas vezes chegar momentos que você quer fazer algo e você não consegue fazer por causa da dificuldade. Seja a dificuldade financeira, seja a dificuldade da sua vida assim, no aspecto natural, seja a dificuldade das perseguições, das lutas que vêm, dos pesos que chegam, dificuldade. A vida, tudo, é como termina que conta. Existem pessoas que começam muito bem e terminam muito mal. E outros que aparentemente começam mal e terminam muito bem. E como termina que conta. Durante a caminhada, existem dificuldades. No ministério dos Gideões, as dificuldades vêm, mas elas vão passar. A convicção que seu coração tem que ter é esse: eu estou cumprindo a vontade do Senhor. E no mesmo texto diz aqui o verso 7, não nos sendo permitido prosseguir
por causa do vento contrário. Quantas vezes você está ali no ministério, eu vou levantar 24 pessoas, cada uma hora, e aí está tendo dificuldade de arranjar essas pessoas, e começa, mas de repente um desiste, aí volta de novo aqui os ventos contrários, diz aqui, por causa do vento contrário. Por causa do vento contrário. Muitas vezes nós achamos que o vento só vai soprar favoravelmente. Existem momentos e momentos que são assim. E nós temos muito mais momentos do vento favorável, muito, muito, muito. Mas a verdade é essa, que quando a nossa vida está nas mãos de Deus, todas as coisas contribuem para o nosso próprio bem. Todas. Eu posso me entender, e o meu chamado é entender. Eu tenho sempre que estar com a minha vida nas mãos do Pai. Sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Se essa tempestade que está vindo é porque eu estou em pecado. Sonda-me, Deus, se essa tempestade está aqui, se eu sou o causador dela. Jonas sabia que aquela tempestade que ele estava experimentando era por causa dele. Era ele era o causador daquela situação. Ele estava afetando outros. Eu sempre preciso saber, Paulo estava aqui. Paulo estava com a vida dele direitinha. Paulo estava com a vida dele querendo o Senhor acima de todas as coisas. E passando por tudo isso. Mas há um momento que a gente tem que olhar também para a gente. E perguntar a Deus, sou eu o causador? São minhas atitudes, minhas palavras, o meu coração. Eu preciso estar certo com o Senhor. O versículo 8 diz, costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Verso 8, penosamente. Vamos falar? Penosamente. Uma coisa penosa é aquele que provoca dor. Quando dói. E existem momentos que o Gideão, ele experimenta dores. Dores assim, quando vem afrontas, tocam na sua integridade, no seu caráter, na sua fé, no seu testemunho. Existe. E o Senhor disse, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Na caminhada você vai navegar em alguns momentos penosamente, mas você vai persistir, você vai chegar. E diz aqui, verso 8, chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Vamos falar? Bons Portos. Sabe, na caminhada, um congresso como esse, um retiro semelhante a esse, é Bons Portos. Ou seja, aquele lugar de você refazer as forças, de você encontrar um outro Gideão, de você abraçá-lo, de chorar junto. Dê um abraço assim, põe a mão no ombro aí do seu colega. Ele diz, meu irmão, você é bons portos para mim. Ou seja, aquele lugar de refrigério, é aquele lugar gostoso, é aquele lugar onde a gente refaz as forças, não é assim? É aquele lugar assim, onde a gente sabe, olha, você não está sozinho. É aquele lugar assim, que não tem nada disso. Não tem dificuldades, não tem ausência de vento, não tem ventos contrários, não tem navegação penosa. É bom. Bom, bons portas. Não tem fome, não tem sede. Bons portas. É aquele lugar de fazer piquenique, lugar de passear, lugar de refazer. Bons portas. Um momento como esse aqui, Gideões que vieram de Portugal, Gideões que vieram do Chile, Gideões que vieram de outros países, de cidades assim, tão distantes. Isso é bons portos. Momento de oração que te refaz, sabe?
porque aquilo que Deus faz é assim, uma gota do sangue dele nos limpa. Ou seja, o momento de uma única visitação do Senhor renova a nossa vida, não é assim? Uma lágrima, bons portos. Sabe, é isso que conta na nossa caminhada como Gideões. Existem esses lugares, aquelas paradas no meio do caminho, onde nós somos consolados, onde somos abraçados, onde somos fortalecidos, bons portos. Na nossa história é assim. Paulo disse: sede meus imitadores. Ou seja, estamos viajando com ele. Paulo chegou nesse lugar. E diz aqui o texto, verso 9. Depois de muito tempo. Bons portos é lugar para ficar muito tempo. Fale. Bons portos é lugar de ficar muito tempo. Imagine se a gente pudesse ficar aqui um mês inteiro, hein? Já pensou? Era um céu. Imagine ficar 6 meses aqui. A gente quase que ia sair daqui assim voando, não é assim? Eu não sei se você já sonhou voando, eu já sonhei. É gostoso, não é? É leve, suave, você não tem nenhuma preocupação. As irmãs nem a preocupação de fazer comida, chega, a comida está pronta, tem nada que lavar a louça, não é assim, bons portos. Agora, é tão interessante essa expressão aqui, verso 9, depois de muito tempo. A palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Alegria vem. Alegria vem. Alegria vitória, alegria do Senhor se converte em nossa força. Agora olha o que acontece. Depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do jejum, admoestava-os Paulo dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Paulo está ali em bons portos e tem uma compreensão. Não é hora de sair daqui. Não é esse o momento. Se nós fizermos algo passando na frente de Deus, porque para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Para Ele tudo é só presente. Para Ele não tem nem passado, nem futuro. Para Ele é. Ele diz, eu sou o que sou. E Paulo teve essa compreensão do Senhor, a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Existem momentos quando chegam revelações ao nosso coração, e nós temos que ter o discernimento. Será esta a hora? É esse o tempo? É esse o momento? Se nós fizermos algo antes da hora ou depois, nós perdemos. Nós temos que ser muito sensíveis em ouvir Deus. Eu confesso a vocês que eu tenho sofrido muitas vezes em adiantar o que Deus falou que era para esperar. E outras vezes de ficar esperando quando Ele disse para eu ir. E eu sofro com isso e levo outros a sofrerem também. Eu creio que todos nós temos que ter uma sensibilidade tão grande para saber, é agora. É esse o momento. Ah, mas isso aqui não tem sentido. Tem. Josué cercando ali Jericó, caminhou um dia, caminhou 2, 3, 4.
E o Senhor disse: agora é a hora. Nosso ímpeto é fazer tudo de uma vez. Nós somos apressados. Mas Deus, Ele diz: eu posso fazer em 1 segundo, em 1 milésimo de segundo, o que você vai fazer em toda a sua vida. Paulo disse, olha, Paulo era profeta, como você também é profeta, ouviu Deus, viu Deus. Mas aqui olha o verso 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Quantas vezes a nossa liderança, o centurião, vai dar mais crédito ao piloto, ao mestre do navio, do que o que Paulo dizia. São situações aparentemente delicadíssimas essas. Muito delicadas. A quem nós vamos ouvir? Eu posso não estar entendendo. E eu vou sofrer consequências, e outros sofrerão também. E aconteceu o quê? Olha o verso 12. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Nós somos, lá em Lagoinha, uma igreja batista. E a igreja batista tem um governo democrático. É aquele governo assim que você faz eleição, que você faz as votações, quem vota, quem faz. É verdade que em Lagoinha essa fase já passou. Mas no início do meu ministério, como que era tão complicado? Porque você fazia eleição, as votações, tinha que fazer votação para tudo. Para tudo. E muitas vezes as pessoas que mais falavam eram os mais carnais que existiam. Eram aqueles que brigavam, eram aqueles que falavam. Era uma situação que era tão constrangedora muitas vezes. Eu respeito os que fazem isso, porque cada um vai caminhar na luz que tem. Mas era tão complicado. E aqui diz aqui, a maioria deles, nós temos que escolher. Ou nós caminhamos pela maioria, ou nós caminhamos pela direção de Deus. O mundo aí fora diz, a voz do povo, a voz de Deus. Mas a voz do povo pode ser manipulada. Os sacerdotes manipularam o povo para que gritassem, soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Nós temos que caminhar, ouvindo a voz do Senhor. Diz aqui o texto, verso 13. Soprando brandamente o vento sul. Quando nós nos desviamos do caminho do Senhor, ou da vontade dEle, a primeira sensação que nós experimentamos é que estamos certos. O vento está soprando. Brandamente. Vamos falar? Brandamente. Bem suave. Quando alguém faz qualquer coisa, ou qualquer pecado, o primeiro momento é aquele momento de satisfação. O primeiro momento começa assim, brandamente. Brandamente. E olha o verso 13. Soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam. Pensando eles ter alcançado o que desejavam. Não precisa nem comentar. Levantaram âncora. Soltaram o barco. Chegou a hora. Podemos ir. A palavra diz para nós não caminharmos por vista. Caminharmos por fé.
E muitas vezes caminhar por fé é entrar na fornalha, sabendo que o Senhor está ali dentro. Caminhar por fé é entrar na cova dos leões, sabendo que o Senhor está ali. Caminhar por fé é chegar diante do mar, ouvindo o Senhor dizer, mande o povo marchar, e o mar vai se abrir. Caminhar por fé é sair do barco. Muitas vezes nós batemos no Pedro, porque o Pedro caminhou sobre as águas e afundou. Mas eu preferia caminhar e afundar do que ficar como os outros 11 que ficaram dentro do barco e não experimentaram nada. Ou seja, caminhar por fé é esse passo, sabendo que o Senhor está ali. Ou seja, onde você foi plantado pelo Senhor, onde ali na sua cidade, na sua igreja, seu ministério. Aqui a palavra diz de uma forma assim tão clara, de fazer assim. Eles fizeram isso, saíram, soltaram o barco, achando que estavam certos, mas estava tudo errado. Olha o que acontece. Verso 14. Entretanto, não muito depois. Pecado no início é doce. Mas vem o que acontece aqui. Não muito depois. 14. Desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento. O tufão vem. Agora Paulo está no mesmo barco que eles. O tufão vem. A fúria vem. Quando o vento é contrário, você rema, porque o vento é contrário. Na ausência de vento, você fica apenas parado para ver as coisas acontecerem. Mas na hora do tufão, não adianta remar. Diz aqui o texto, verso 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Existem ocasiões que na vida, no ministério, essa experiência é tão sensível. Sendo um navio arrastado por violência, sem poder resistir, cessamos a manobra. Quando a pessoa diz, vou largar o leme, solta. Vou deixar para ver como é que fica. E nos fomos deixando levar. A pior fase da vida, a pior fase do ministério, é quando nós deixamos levar assim. Para lá tá bom, para cá tá bom, tanto faz como tanto fez. Qualquer coisa é qualquer coisa. A vida não é assim. A vida que Deus tem preparado para nós, a vida que Ele tem preparado para a sua igreja, não é uma vida para ser levada ao léu de qualquer maneira. Ela tem que ter propósito. Não é essa questão da gente cruzar os braços. Não é essa questão agora. Já que aconteceu isso, nós não fomos, Paulo podia dizer, eu não fui responsável por isso, mas ele estava ali. Muitas vezes nós não somos responsáveis pelo governo, a atitude lá do governo que acaba envolvendo a todos nós. Mas nós não podemos simplesmente cruzar os braços e falar, vamos nos deixando levar. Não. Verso 16. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo, conseguimos recolher o bote. E o bote aqui era o bote para salvá-los. Era o bote como do Titanic, que tinha soltado. Batalharam para conseguir reaver esse bote. E diz o verso 17. E levantaram o barco. Usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que desse na Sirte,
arriaram os aparelhos e foram ao léu. Preste atenção aqui. Usaram de todos os meios. Ao momento, no meio das lutas, no meio de conflitos, no meio disso, que parece que todos os meios são usados. Agora, Deus, Ele não tem o plano B para ninguém. Deus só tem o plano A. Deus não tem uma outra maneira de salvar o homem, a não ser pelo sangue do seu Filho. Deus não tem outra maneira de salvar as pessoas, a não ser através da pregação da palavra. Deus não tem outra maneira de agir, a não ser através. Ele disse: busquei um homem que estivesse na brecha. E o lamento de Deus foi esse: eu não encontrei. Deus não vai mandar querubins para ficar na brecha, nem anjos. São homens. E eu creio que Deus tem levantado esse ministério dos Gideões exatamente para despertar as igrejas, despertar o Brasil, as nações. Porque Deus faz através da intercessão. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Eles tentaram de todos os meios. O mundo não vai ser consertado. De repente, se todas essas montanhas fossem de ouro, o mundo não seria melhor. O mundo é melhor só através de Jesus. E todos os meios, todos os meios. Porque a necessidade do homem é espiritual. A necessidade do coração do homem é a necessidade de Deus na vida dele. Foram ao léu. O verso 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Açoitados severamente pela tormenta. Açoite é couro. A pessoa apanha. Consequências. Começaram a aliviar o navio. Começaram a jogar coisas fora. E diz aqui o versículo seguinte, 19: e no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos. Antes, era a tormenta que jogava as coisas fora. Ou seja, aqueles momentos que as circunstâncias começam a jogar as coisas fora. Agora eles, com as próprias mãos, diz, lançamos ao mar a armação do navio. Ou seja, aquilo que aguentava, jogaram eles mesmos. E entra agora essa fase de desespero. Verso 20. E não havendo, e não aparecendo, havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grandes tempestades, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. O mundo sem Jesus só vai de mal a pior. O mundo não aparecendo já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Há um momento que o mundo precisa ver. O sol sempre está lá brilhando. Mas as estrelas estão também. O que o mundo precisa é ver as estrelas. Nós somos as estrelas. Aqueles que há muito ensinaram a justiça brilharão sempre como estrelas eternamente. Nós somos os luzeiros de Deus na terra, irmãos.
O mundo está em trevas. A resposta de Deus está aqui dentro dessa sala. Diz aqui, precisamos aparecer, porque quando não aparecemos, só vem confusão, só destruição. A resposta está aqui. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A Escritura diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Da igreja se levantar, a manifestar. Ou seja, a beleza. Diz a palavra, Cristo amou a igreja noiva, a paixão. Mas quantas vezes a igreja não é aquilo, ou não expressa ser aquilo que é a vontade do Senhor? Quantas vezes podemos ser tão religiosos de perdermos o Senhor? Maria e José. Jesus tinha 12 anos e eles o levaram ao templo. E foram embora. Caminharam um dia inteiro sem Jesus. Depois de terem caminhado um dia inteiro, cadê Jesus? A mulher menos provável de perder Jesus era Maria. Durante 9 meses ele ficou ali no ventre dela. Foi ela que o amamentou. Foi ela que ensinou as palavras para ele. Caminhou um dia inteiro sem ele. E o texto diz, pensando ela, que ele estava vindo atrás. A pior coisa é caminhar sem ele, achando que ele está vindo. Eles tiveram que voltar. Caminharam um dia de volta. E caminharam mais, procuraram ele durante mais um dia. 3 dias sem Jesus. E acharam Jesus aonde? O lugar mais fácil de perder Jesus é exatamente nas coisas, perder Jesus no templo. Esquecer ele no templo. Ficar só com a religião, só com a doutrina, só com o sistema. E não tê-lo tão perto. Perder Jesus. A esperança toda vai embora. O verso 12 diz, havendo todos estado muito tempo sem comer. Ou seja, na nossa vida, diga aí para o seu colega que está ao lado, meu irmão, coma a palavra. Coma a palavra. Coma a palavra. Nós temos que comer a Bíblia. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, olha o verso 21, o que ele fala, senhores, na verdade era preciso ter me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Agora Paulo disse, olha, vocês deviam ter me atendido quando eu falei que não era para nós sairmos. Mas já que nós estamos aqui, Deus é misericordioso. Deus é um Deus da segunda chance. O prazer de Deus é a misericórdia. Nós não conseguimos entender a plenitude disto. Nossa vida é marcada pelos recomeços. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende. Volta à prática das primeiras obras. Era preciso ter me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Olha o verso 22. Qual a palavra que está aqui? Mas. Vamos falar? Mas. Outra vez? Mas. Outra vez? Mas. Querido, talvez você tenha encontrado dificuldades para estabelecer o ministério, companheiros, talvez seu próprio pastor não entendeu, situações, mas